Olá! Você sabe o que é processamento sensorial? Já ouviu falar disso? Sabe da relação do processamento sensorial com TEA? Pois é, meu nome é Virgínia Deironozella, sou terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial e venho aqui um pouquinho para falar com vocês sobre esse assunto. Processamento sensorial e o transtorno do espectro autista. A disfunção do processamento sensorial, que eu vou estar explicando agora durante a aula, ela pode ocorrer em qualquer criança, com diagnóstico ou sem diagnóstico. No entanto, as pesquisas mostram que alguns diagnósticos apresentam uma associação maior da disfunção do processamento sensorial do que outros, né? Entre esses diagnósticos está o transtorno do espectro autista, o transtorno do TDAH, a síndrome do X frágil e a trissomia 21, certo? As pesquisas têm mostrado que de 40% a 85% dessas crianças apresentam disfunção do processamento sensorial associada ao diagnóstico, né? Sendo que uma porcentagem maior, assim, a mais significativa desses de 40% a 85% são de crianças com TEA ou X frágil. Devido a essa porcentagem, né, considerável de crianças com o transtorno do espectro autista ter questões sensoriais, o DSM-5 inclui os problemas sensoriais nos critérios de diagnóstico, tá? E está escrito no DSM-5 da seguinte forma: hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente, por exemplo, indiferença aparente à dor ou temperatura, reação contrária, ações ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de formas excessivas, fascinação visual por luzes ou por movimentos, né, são inclusos dentro do critério para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eu estou citando aqui, no caso, uma pesquisa, tá? Só para não tornar também a aula muito extensa, mas para poder estar passando uma referência para vocês, né? E nessa pesquisa, eles falam, né, que o autista relata uma super ou subreatividade sensorial que leva a indisponibilidades afetivas, assim, que então elas causam impacto nessa área, tá? A evidência empírica confirma a existência de dificuldades sensoriais e motoras muito cedo no desenvolvimento de muitos autistas, com variabilidade nos sintomas, tá? E também fala que autistas também podem apresentar problemas em modular suas respostas ao input sensorial e em manter um nível ótimo de ativação e atenção focalizada. É difícil para a criança com déficits sensoriais engajar-se em transações sociais devido à pobre regulação da ativação, da atenção, do afeto e da ação. Então, só para a gente evidenciar um pouquinho o que nós vamos estar falando aqui na aula. Então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouquinho do processamento sensorial, certo? Quais são os sentidos que nós conhecemos? Então, acredito que todo mundo conhece o tato, o sentido, né, auditivo, o gustativo, o visual e o olfativo. No entanto, eu vou contar para vocês que temos mais dois sentidos que não são costumeiramente ditos, que é o proprioceptivo e o vestibular. Esses dois, eles são responsáveis pela nossa sensação da posição do nosso corpo, tá? E dos movimentos que realizamos. Mas eu vou estar explicando melhor deles daqui a pouquinho, tá bom? Isso aí só para vocês saberem desses nossos 7 sentidos.
Como é que funciona? Né? Os sentidos, eles ajudam o cérebro a criar um mapa do nosso corpo e do mundo, né? Do nosso mundo, a nossa volta. O cérebro usa esse mapa para imaginar e dar as respostas no dia a dia. Então, assim, a gente tem aí a entrada das sensações, né? Pelas vias sensoriais, pelas 7 que eu falei, tá? E aí a gente vai processar e a gente vai ter cada um vai formar a sua resposta, né? Assim, vai dizer se essa sensação foi prazerosa ou aversiva, tá? Diante de como cada um processa. Então, vamos falar um pouquinho da precursora da abordagem, né, da integração sensorial, que foi a Anna Diners, que ela é terapeuta ocupacional norte-americana. Ela foi pioneira em pesquisar os comportamentos e dificuldades em crianças com problemas no processo de aprendizagem. Ela relacionou esses comportamentos com o sistema nervoso central e criou a abordagem da integração sensorial, que eu vou estar falando também para vocês aqui na aula, tá? A abordagem da integração sensorial de Ayers se define como é o processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente, de forma a ser possível o uso eficiente do corpo no ambiente. Então, o que a gente diz, né? É o processo de entrada das sensações, é a organização dessas sensações e a resposta eficiente a essas sensações. Então, como que ocorre? Percebe o estímulo, registra, né, esse estímulo. Esse registro é enviado para o cérebro. No cérebro, a gente faz a interpretação, a discriminação desses registros, organiza a resposta, manda para a área competente e executa a resposta apropriada à demanda. Gente, seguinte, eu tô falando de uma forma bem simplificada, tá? Dividida assim didaticamente, mas isso acontece de forma muito rápida, integrada entre vários sentidos, né? Então eles se integram para dar essa resposta e não acontece no sistema nervoso central de uma forma tão simplificada, tá? Mas eu tô explicando para vocês dessa forma para ficar mais didático, né, de vocês estarem entendendo. Então, eu vou falar mais especificamente de 3 dos nossos sistemas, que é o tátil, o vestibular e o proprioceptivo, que eles são muito importantes para as execuções das nossas tarefas, né? Então, eu acho que é bem importante a gente estar abordando eles um pouquinho mais. Então, o sistema tátil, os nossos receptores, eles estão na pele, na superfície da nossa pele, em todo o nosso corpo. Esse sistema, ele é responsável pela percepção tátil, pelo planejamento motor grosseiro, pelo planejamento motor fino, pelas competências sociais, aprendizagem escolar, pela segurança emocional, pela percepção visual e pela consciência do nosso corpo. Então, ele não é só o que eu sinto na nossa pele, né? É sentir se alguém encosta em mim. Não, ele está ligado a várias áreas de execução importantíssimas para o nosso desempenho. É através do toque, né, que a gente conhece os objetos, que a gente adquire conceitos. Ele também é muito importante porque ele nos alerta de perigos, né? Mas ele também está ligado à discriminação. Sem olhar, a gente sabe se a gente está recebendo um carinho ou se um bicho pousou na gente. E essa discriminação rápida, né, que a gente precisa ter,
ela precisa ser eficaz porque a nossa resposta, eles precisam estar rápidos, porque essas duas situações vão exigir respostas diferentes nossa. Então, se eu estou recebendo um carinho, eu dou uma resposta. Se um bicho pousou em mim, eu dou outra resposta. Elas são bem diferentes. E se a gente não tem uma boa discriminação, a gente não consegue dar essa resposta adequada. Aí alguém vem fazer um carinho, te bate como se fosse um bicho, né? Porque a gente precisa ter essa boa discriminação e uma boa modulação dessa sensação nossa para que a gente possa funcionar de forma mais adequada. O sistema vestibular, os receptores estão localizados no ouvido interno e são estimulados pelo movimento da cabeça, do pescoço, do olho e do corpo no ambiente. Ele está relacionado, né? Esse sistema ele está relacionado com a nossa segurança gravitacional, com o nosso tônus, com o processamento da linguagem e o processamento auditivo, o processamento visoespacial, a segurança emocional também, ao planejamento motor, a coordenação bilateral, nossa, e ao nosso movimento e ao nosso equilíbrio. Essas informações, elas nos ajudam a manter o equilíbrio, elas nos dão a informação, né? O sistema vestibular nos dá a informação se a gente está parado, se a gente está em movimento, né? Da velocidade, da direção. A gente detecta a gravidade, a posição da nossa cabeça, que está ligado à relação do nosso corpo, né? Então, onde está a minha cabeça em relação ao meu corpo, e também está ligado à função visomotora e ao controle visual. Então, é um sistema também que a gente não fala muito, né? Mas ele está ligado também a muitas atividades. Precisa também estar regulado para poder dar boas respostas, né? O sistema proceptivo, os receptores eles estão localizados no músculo, nas articulações e nos ligamentos. Ele é um sistema ligado à segurança emocional também, ao esquema corporal, à graduação do movimento, à consciência do corpo, ao planejamento motor e à estabilidade postural e controle motor. Está ligado diretamente, né, aos ajustes posturais que a gente precisa fazer em diversas situações, tá? E eu acho que é importante eu dizer para vocês que eu separei os 3 sistemas, né? Assim, também separadinhos. Cruzei algumas informações que estão ligadas, por exemplo, a segurança emocional aparece em todos. Por quê? Porque, na verdade, nenhum desses sistemas, eles funcionam sozinhos. Todos os nossos sistemas sensoriais, eles têm interligações e precisa dessas interligações para as respostas adequadas. Mas só para que a gente entenda mais didaticamente qual sistema está ligado, né, responsável por quais atividades, tá? Mas lembrando que é uma forma simplificada de apresentar para vocês. Aí, quando a gente fala da disfunção do processamento sensorial, a gente está falando da inabilidade em interpretar essas informações trazidas pelos nossos sentidos e preparar uma resposta adequada. Isso acontece, né? É um distúrbio do sistema nervoso central. Mas preciso explicar para vocês que não é um distúrbio, não é uma lesão no sistema nervoso central. Ele está mais ligado, a gente fala mais de uma imaturidade generalizada, certo? Que leva a essa disfunção do processamento sensorial. Como que ela pode ocorrer? Um minutinho. Então, ela pode ocorrer, né, por um transtorno na discriminação, que vai levar aí uma dificuldade, né, no controle postural, oculomotor e oral, vai levar uma dispraxia, tá? Também ao controle de comportamento. A gente pode estar falando de um transtorno de modulação,
que aí a gente vai falar de uma hiperresponsividade sensorial ou uma hiporresponsividade social, sensorial, desculpa, ou um buscador sensorial. Ou então a gente pode falar do misto, tá? Onde a gente tem tanto na discriminação como na modulação. Questões, né? Juntas, na mesma criança. Para vocês estarem entendendo, eu vou falar agora, então, começar um pouquinho com a modulação e a gente vai falar um pouco sobre o hiper e o hiperresponsividade. Para isso, a gente precisa entender um termo muito usado por nós, que é o limiar. Então, o limiar é o limiar que o cérebro recebe o input sensorial. Daí a gente vai ter um limiar baixo ou um limiar alto demais. Então, vamos pensar que o limiar é um muro. Então, se a gente tem um muro muito baixo, um limiar muito baixo, a gente tem um cérebro que recebe os impulsos sensoriais muito rápido. Chega muito fácil, né? Um muro baixo, todo mundo pula, tudo pula. Então, chega rápido. Ou um limiar muito alto, onde a gente tem um cérebro que recebe esses impulsos muito devagar, demorando mais tempo até que acumule impulso suficiente para se ter uma ação. Então, quando o muro é alto, nem todo mundo consegue pular. Ou se pula, demora para pular, né? Isso a gente daí é esse limiar que vai ter a resposta do hiper ou hiporresponsividade. Então, a hiperresponsividade, que é aquele do limiar baixinho, recebe muito impulso, muito rápido, e tem respostas hiper, né? Hiperrespostas a esses estímulos, porque ela tem muita resposta. Desculpa, ela tem muito estímulo, chega tudo ao mesmo tempo, né? O hiperresponsividade, que é o limiar baixo, demora para chegar esses estímulos. Então, eu tenho respostas também mais demoradas, né? Então, eu tenho aquele limiar alto e as respostas demoradas para chegar. É importante dizer para vocês que isso pode acontecer de formas diferentes por sistema, tá? A gente pode sim ter uma criança que responde a tudo com um mesmo limiar, pode, mas a gente pode ter limiares, sim, por exemplo, um limiar baixo para a parte tátil, né? Mais um limiar alto para a parte proceptiva, para o sistema, sabe? Assim, a gente pode ter esses sistemas variados. Precisa ver cada criança um caso, tá? Quando a gente tem criança com disfunção no processamento sensorial, a gente pode ter várias áreas impactadas por causa dessa disfunção, como a participação social, o brincar, as atividades do dia a dia, né, as AVDs, ou atividades de vida prática, as AVPs, as habilidades adaptativas, o sono, o descanso, a comunicação e a linguagem, padrões repetitivos e o comportamento. Assim como pode causar impactos familiares, né? Como dificuldade na socialização da família, então tem uma diminuição da vida social, familiar, viagens, férias, eventos, execução da rotina diária, né? De alimentação, higiene, sono, trabalho dos familiares também pode serem comprometidos. Os imprevistos podem ser piores ainda, né, se tornarem mais difíceis de lidar, e o convívio até dentro da família ali do núcleo, né, com irmãos, a própria relação do casal. Agora, essas áreas, né, que eu coloquei, tanto do impacto familiar como, né, das áreas na criança impactadas, a disfunção do processamento sensorial pode impactar. No entanto, essas áreas podem ser impactadas também por outros motivos, por outros fundos, não são exclusivos do sensorial. Mas quando a gente tem o sensorial, elas costumam estar bem impactadas. Vamos falar um pouco, então, da criança,
em si, assim, de exemplos, do ponto de vista sensorial, ok? Só antes da gente apresentar, eu quero deixar claro que as atitudes de cada criança, elas são individuais, tá? A gente não vai ter ali pacotes com crianças todas iguaizinhas dentro das mesmas caixinhas. Então, eu trouxe os próximos slides, assim, vários exemplos, tá? Mas podem ter crianças que têm alguns e não tem outros, pode ter crianças que têm todos, tá? Então, difere, são individuais. E as estratégias também, para serem usadas com cada criança, elas também são individualizadas. E elas, principalmente as estratégias, elas precisam da avaliação do profissional, tá? E do acompanhamento para a gente pensar em alguma estratégia para melhorar aí essas queixas, fora o tratamento. Então, geralmente vem queixas, né, característico, comportamento, né, a família relata, como assim, crianças que sempre usam roupa torcida, criança desleixada, não parece perceber se está com calor, se está com frio, parece não sentir dor, parece não sentir gostar das comidas, né, parece que não sente o gosto direito, esquece partes da boca que precisam ser escovadas, permanece demasiado parado, não liga se está sendo amassado por outra pessoa, se está trombando, parece que não está acontecendo nada. Dificuldade em atividades gráficas, uma apreensão fraca. Gosta de colocar a roupa do avesso para que a textura esteja em contato com o corpo. Vive passando coisas no corpo de diferentes texturas, comidas. Gosta de rolar na areia, na grama. Vive mordendo coisas não comestíveis, provoca machucados ou fica cutucando o tempo todo machucado, parece gostar, né, de provocar. Gosta de comidas mais picantes, bem temperadas, ou alimentos que não são usuais da criança gostar. Coloca muita força para escovar o dente. Procura muito por movimento, gira, pula, cabeça para baixo, não para mesmo sentado. Gosta de abraços muito fortes, né, que as outras crianças da escola, assim, chegam a comentar, né, ou até não gostar. Ou então não gosta de roupa, né, tem problema com certos tipos de tecidos, com a etiqueta, com o elástico da roupa, com a costura. Muitos incômodos com cheiros, então cheiro da roupa nova, cheiro do sabão, cheiro do perfume, cheiro de comida. Não anda na grama ou na areia descalço, não gosta de som fortes, principalmente inesperados. Difícil de escolher de sapato, de colocar, né? Nenhum sapato tá bom. Chora para cortar o cabelo, difícil na alimentação, né? Tem questões aí peculiares na alimentação relacionadas a texturas, ou a cheiros, ou a sabores. Rituais rígidos para comer, ou pouca variabilidade de comidas, ou rituais rígidos para outras atividades do dia a dia também. Difícil de escovar o dente, difícil de tomar banho, sono agitado, não gosta de se cobrir, detesta cortar a unha, não gosta de paquinho, né? Ou demonstra medo, ou então recusa, não mostra interesse. Não consegue ficar na fila em situações de roda na escola, isso realmente, às vezes, a escola relata bastante, né? Então, essas crianças com todos esses exemplos que eu disse, são as atividades, assim, as queixas, as características do dia a dia que podem alertar a gente que pode haver uma disfunção no processamento sensorial, tá? Então, são essas. Claro que podem ter crianças, ou até mesmo nós, às vezes, vendo a lista, falam, nossa, eu tenho isso. A grande questão de se eu vou levar ou não para uma avaliação de integração sensorial, né, da abordagem de integração sensorial, é se essas atividades, o conjunto delas, né, com essas características, tornam essa criança não funcional, se ela começa a ter dificuldade na funcionalidade, né? Então, claro que todo mundo pode ter uma característica ou outra, mas a gente consegue se funcionar.
Agora, essa criança está conseguindo? Se não está conseguindo, e a gente está vendo muito dessa lista, né? Assim, que, aí sim que a gente tem que estar pensando em que essa criança pode ter uma disfunção do processamento sensorial, tá? E lembra lá atrás, vou até voltar para vocês, a gente falou, né, também de questões de discriminação e a gente falou da dispraxia. Eu vou apresentar um pouquinho para conseguir entender melhor o que é. Então, a praxis, ela é o quê? A praxis é o nosso fazer, que inclui nesse fazer a gente idealizar a ideação, o que eu vou fazer, eu planejar, o planejamento, né? Como eu vou fazer, e a execução, colocar esse plano, essa prática ali na ação, né? Isso é a praxis. Quando a gente fala de uma dispraxia, a gente fala de uma desordem dessa praxis, né? Então, é uma desordem do desempenho prático decorrente ao pobre processamento sensorial, né? Então, existem algumas aí, né, junto à dispraxia, a gente tem a somatodispraxia, o déficit postural e a desordem da integração bilateral e de sequenciamento, né, que é a desordem da onde eu não consigo tá fazendo as atividades com os meus dois lados, né, sequenciando bem esses movimentos e realizando as atividades. Ela vai aparecer assim, olhando, né, a criança, aquela criança mais desajeitada, não consegue se vestir, não consegue agarrar uma bola com essa bola estando em movimento, não inicia uma atividade ou nem conclui, não brinca muito, né, parece não ter ali, idealizar, não ter muitas ideias de como fazer. Não dá forma aos brinquedos de encaixe, tem problemas na articulação da fala, tá? Então, isso a gente pode pensar em dificuldades de planejamento motor. A terapia de integração sensorial de Aires, né, a abordagem, ela trabalha através das experiências sensoriais, colocando essas experiências sensoriais em desafios na medida certa, através do contexto de jogos e brincadeiras, tá? Com participação ativa da criança, claro que com a participação do terapeuta junto, né? Nessa elaboração, há muito dessa troca, mas a gente fala muito, porque para a gente conseguir atingir o sistema nervoso central, né? Para a gente conseguir atingir, a gente precisa que essa criança esteja ativa, né? Que ela esteja fazendo mesmo para a gente conseguir respostas mais adequadas do que a gente quer. E o nosso objetivo é a regulação da criança, né, durante a terapia, obtendo as respostas adaptativas dela. A gente também trabalha com as dietas sensoriais, que são modificações, né, adequações do dia a dia, para que a criança possa funcionar melhor, utilizando de recursos sensoriais ou de organizações da atividade, assim, organização da rotina, de como fazer essas atividades, né, escolha de melhores momentos, assim. A dieta serve para preparar e modular a criança antes de uma atividade, ou então para tornar essa atividade mais fácil de ser suportada, de ser vivida, tá? Então, por exemplo, algumas atividades antes de dormir com o objetivo de se acalmar. Então, né? Ou organização da rotina. Eu não vou cortar a unha dessa criança se ela tá com sono, em momentos de estresse, de cansaço, eu vou aproveitar para cortar a unha em momentos que a criança esteja melhor. Então, organizo essa rotina para que as atividades sejam mais fáceis. Então, pode estar funcionando paralelo, né, junto à terapia mesmo, e também precisa ser indicado para cada criança, para cada família, para cada realidade, né, e precisa ver se essas estratégias dão certos para cada uma delas.
E os nossos objetivos com o transtorno do espectro autista é aumentar a participação nas atividades de vida diária, facilitar, né, essas atividades, ampliar esse repertório de brincadeiras, a diminuição de comportamentos repetitivos e ou estereotipados, e diminuir o desconforto causado pela desordem do processamento sensorial. Se considerarmos que a dificuldade de comunicação é um dos grandes problemas da pessoa com autismo, concluiremos que o simples reconhecimento das dificuldades sensoriais, o respeito a eles e o desenvolvimento de estratégias para conviver com elas podem fazer uma diferença enorme no bem-estar das crianças, fazendo com que se irrite menos com as dificuldades sensoriais que fogem do controle das crianças e que tenham mais recursos para aproveitar as oportunidades de aprendizagem que são oferecidas. Heloísa Goldwich, uma terapeuta ocupacional. E gostaria de agradecer o tempo de vocês e a atenção, né? Dizer que nessa aula eu tento passar para vocês um pouquinho desse universo que não é muito falado, não é muito bem explicado, do processamento sensorial, né? E dizer que se vocês precisarem de alguma coisa, segue o nosso contato e estarei lá para esclarecimentos de dúvidas, tá bom? Obrigada!